Meus caros amigos, nós estamos celebrando neste domingo o dia da Sagrada Família de Nazaré. E o texto para nossa reflexão está no Evangelho de São Lucas, capítulo número 2, versículos 22 a 40. E o texto diz o seguinte: Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo homem que abre o útero será consagrado ao Senhor, para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de seu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o reerguimento de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, seus pais, Maria e José. Voltaram então à Galiléia de Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, esse texto então nos mostra que Maria e José observavam as prescrições da lei de Moisés. E aqui eles levam realmente o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Bonito isto, né? Mostrando que, até nesse sentido, são para nós um exemplo a seguir. Agora, um dado interessante que o Evangelho de hoje também nos mostra, e é a fidelidade, mas ao mesmo tempo mostra também aí a unidade da família, tão necessária nos tempos atuais. Mas podemos antes lançar um olhar para a primeira leitura que nós teremos nesse domingo, quando também nos fala, lembrando aí o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, que é uma responsabilidade dos filhos.
O que significa esse honrar? Quer dizer, prestar honra, o respeito no seu mais alto grau. Interessante que São Bento também fala isso na nossa regra. Na verdade, São Bento muda até esse quarto mandamento da lei de Deus e diz honrar a todos. Está no capítulo 4, que é o capítulo das boas obras. Honrar todos os homens, quer dizer, honrar cada um que encontrarmos, né? É claro que isso São Bento coloca sobretudo relacionado aos hóspedes, mas não deixa também de ser aplicado no nosso dia a dia. Mas voltando à solenidade da Sagrada Família e o texto bíblico que acabamos de ouvir, também nós podemos frisar a importância dos pais ao acompanhar também seus filhos. Uma das grandes características também que a Igreja quer nos mostrar hoje é que Jesus Cristo também quis nascer numa família, com o pai, com a mãe, né, com um ambiente familiar. Mas também nós sabemos que esse ambiente familiar precisa de ter amor, precisa de ter unidade, precisa ter perdão. E hoje talvez uma das grandes dificuldades no ambiente familiar está também na responsabilidade que tanto o homem quanto a mulher têm que ter, precisam ter na educação de seus filhos. Dar aos filhos o melhor, o exemplo sobretudo, exemplo de fé. Não podemos esquecer que é exatamente na família que nós aprendemos as primeiras orações, exatamente na família que nós aprendemos também o respeito mútuo, e exatamente na família que nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Peçamos então hoje também que Deus abençoe todas as famílias, ajude cada família a viver sempre mais a unidade, o perdão, que cada família, tendo ali a liderança do homem e da mulher, possam criar uma comunhão de toda a vida, o respeito mútuo, a fidelidade, né? O amar um ao outro. Isso que é o melhor exemplo que vão passar para os filhos. Nossa Senhora, nesse sentido, é um exemplo também para nós, né? Ela que mostrou ali fiel e, ao mesmo tempo, mãe zelosa, né? Que ela possa interceder por todas as famílias. Peçamos também hoje, de uma maneira muito especial, a Sagrada Família de Nazaré, que possa também ser sempre mais, né, para cada um de nós, esse exemplo de como construir uma família unida ao Senhor. Passamos então agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.